Filho, as coisas maiores desse mundo não valem a pena. Porque não podem ser mensuradas por cálculos, por títulos, por imagem. As maiores coisas desse mundo não podem ser compradas. Elas estão no ser, que é a alma transcendental. É a alma do sublime. É o que transcende o tempo, transcende a passagem do espírito. É o cara que planta a árvore, mas sabe que talvez não será ele que vai sentar à sombra. É a alma que muda o mundo. É a alma da razão. Quase ninguém tá nela, tá, gente? Quase. A gente tenta chegar nela. Porque é um caminho muito árduo você livrar dos seus vícios, né? A alma apetitível é uma alma que sofre do medo. Ela sofre do medo, então tudo para ela vai questionar se é perigoso ou não. Qual é o risco? A alma irracível, ela encara o risco, desde que tenha um título, desde que tenha um resultado, desde que tenha uma materialidade do seu desafio. A alma transcendental, filho, pode não valer a pena, pode ter risco, pode ter tudo, e ela faz o que ela acha que deve ser feito. Porque o grande sublime do transcendental não é o título, não é o perigo, não é a segurança, não é a proteção. O ser transcendental, ele se basta em ser. É aquele que se posiciona de um jeito quando todo mundo é o contrário. Desculpa. A alma transcendental é a alma da força de Deus. É a alma que transcende o mundo. E aí você vai analisar que existem poucas figuras históricas que transcenderam, né? Ah, tu conhece lá milhares, talvez, porque tu viu no livro de história. Mas, filho, milhares de um universo de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Entendeu? Então, assim, a alma transcendental é a alma que caminha para aquilo que vai além dela. Onde o seu propósito é maior que si. Onde só ser já o recompensa. Ele não precisa ter resultado. É o sacerdócio. É o grande sumo do sacerdócio. O ser me basta. E aí, quando você... Pô, Kadar, mas ainda não peguei ainda. Vamos lá. Responde essas 3 perguntas e aí eu peço que, quando eu acabar de falar elas, você pause o vídeo e responda, certo? E aí você reativa o vídeo. Então, qual é minha alma? Por que você trabalha? Aí tu responde o porquê. Por que você ora? E aí você responde o porquê. Por que você se relaciona? Porque me relaciono, né? Mas por que você se relaciona? Por que me relaciono? Responde esses 3. Vou dar até uma pausa aqui, ó. Você pausar o vídeo. Respondeu então, beleza? Você respondeu. Então, você trabalha para ter dinheiro? Então, o dinheiro é a finalidade do teu trabalho? Por que você quer ter dinheiro? Porque eu quero... Vamos lá. Vou falar de forma vulgar. Porque eu quero sexo. Eu quero dinheiro porque eu quero sexo. Eu quero dinheiro porque eu quero status. Eu quero dinheiro porque eu quero família. Qual é a finalidade? Ah, o meu dinheiro é meu fim? Então tua alma é materialista. O sexo é o fim do meu, né? O prazer, a busca pelo prazer é o fim do meu dinheiro? Então a gente tem uma alma apetitível aí, te pesando. O status é a sua grande questão, ser reconhecido, ser respeitado. Então a gente tem uma alma tentando ser irracível, né? Ganhar as passagens. Mas filho, entende, todo mundo tem as 3 almas, tá? Ninguém tá com ela isolada. Mas você supera uma e vai levando a outra. Não quer dizer que você é transcendental, que você não sofre os medos da apetitível. Não quer dizer que você não sofre a vaidade do irracível. Mas quer dizer
que você conseguiu avançar bastante. A maioria, filho, não consegue nem sair da apetitível. Meu pai era apetitível total. Apetitível e um pouco irracível. Mexeu na minha honra e brá, era um escravo dos próprios desejos. Entendeu? Aqui você já traduz qual é a alma de cada um. Qual a alma mais latente em cada um. Vamos falar assim que fica melhor. Qual é a alma latente em você? Pô, Kadá, mas... cara, é um tipo de aula que eu normalmente não daria aqui, mas como a gente já está avançando muito, e eu vejo, né, pelos membros, né, o quanto vocês estão empenhados, porque eu posto um vídeo, né, a gente tem X membros, assim, 70% já vê o vídeo no mesmo dia, e eu estou postando 2, 3 por dia nesse período que eu estou de férias, então eu entendo que vocês talvez estejam prontos para uma aula como essa. Para um cara apetitível, cara, eu falar para ele que tem que superar o risco para ter um resultado material, ele vai falar, pô, mas eu tenho muito medo. Ele não consegue entender que o medo é um limitante que trava ele, que pode ser superado, desde que ele aprenda a calcular. A gente viu já no RC 200. Se chega para um cara material e fala sobre transcendência, cara, não quero discutir, mas, por exemplo, os caras que pensam em família sobre custo. Não vale a pena ter filho, filho é muito caro. Não, casamento, ela pode levar todos os meus bens. Esse cara, ele tá preocupado só com material. A finalidade da vida dele é material. E aí, ele não entende quando eu falar pra ele que, cara, eu tenho 40 anos. Eu tenho 40 anos. Meu filho tem 3. São os 3 anos mais fora da minha vida. Mas para um cara que tem uma alma material ou uma alma apetitível, né? Tipo, um cara com alma apetitível, pô, 3 anos sem ficar na putaria, 3 anos sem nos vícios, 3 anos bancando sofrimento. Ter filho dá um trabalho do caralho, mas a recompensa eu não consigo mensurar para vocês. Eu consigo ter energia para virar esse prédio que eu moro de cabeça para baixo se precisar, tacar fogo na cidade inteira, brigar com 500 mil pessoas, acordar todo dia às 4 da manhã e ir até de noite trabalhando, mesmo nas minhas férias. É a força que esse moleque me dá. Porque só ser pai dele já me basta. Então, mas, cara, quando eu tô falando de alma grande, de alma que transcende, pra um cara de alma material, eu pareço maluco. É o mito da caverna do Platão. Qual é o mito da caverna do Platão? As almas pequenas olhando pro reflexo que a luz bate atrás deles na parede. Eles não sabem o que é a realidade. Eles estão dentro da Matrix. O cara transcendental, ele tá tentando chegar na luz. Mas quando ele tenta explicar para os caras que estão olhando para a sombra da parede que a luz é só olhar para trás, os caras ficam violentos, ficam agressivos. Aí tu vê essa porrada de cara que fica puto comigo. Vai achando que tua mulher não vai te dar volta. Meu irmão, foda-se. Tipo assim, tu vê, o cara prefere não ter uma experiência de viver numa família, de ter um filho, de ver essa obra que não dá para explicar, porque o medo, ele prefere não ter do que ter e perder. Não, filho, se perder, eu corro atrás de algum jeito. Minha mulher foi embora, levou tudo que eu tenho. Ninguém me deu nada, filho. Eu conquisto de novo. Eu já superei esses medos. Alguns medos aqui eu já superei. E essa é a questão. E, cara, qual é a principal vantagem de você superar essas almas? Porque, filho, o caminho da coragem te dá liberdade, te deixa livre, não te deixa refém de nada. Você não vai ter o vazio do cara material quando tá sem a matéria dele. Você não vai ter o terror do cara apetitível quando estiver diante de um desafio. Você sente isso tudo dentro de você, mas não é tão latente. Porque você já está chegando num nível que essas coisas ficam pequenas. Você cura sua mente, filho. A transcendência cura a mente. Porque todas as neuroses estão nas almas de baixo. As viciosas, as neuróticas,
Estão todas ali. Vaidade, luxúria. Então, assim, o cara que transcende, ele cura a mente dele daquelas coisas, porque ele não precisa de nada, ele já é. O ser basta a ele. E aí, filho, se o que eu sou já me basta, ninguém aqui pode me tomar nada. Ninguém aqui pode me causar medo, porque eu sou. Quando você entender o poder do eu sou, tu se cura de quase tudo, filho. Sejam medos, aflições, dúvida. Eu sou, filho. Eu sou o que sou. Então, não tem como me tirar isso. Ah, mas podem me machucar? Podem. Esse corpo. Mas não vai deixar de ser quem eu sou. Essa é a grande parada. Tu se liberta de muita corrente com esse... Quando você chega nisso. Eu comecei a falar sobre isso aqui no RC 80, depois eu falei no 88, né? E já falei assim, pontual, em vários outros RCs, mas vale a pena você voltar e ver esses dois se você não viu. O caminho de alma grande, filho, ele te liberta. Ele te dá uma mente que escolhe o seu próprio destino. Ele vê os impulsos vindo e ele tenta, dentro das suas limitações, ter consciência de direcionar eles. Esse é o caminho. Mas eu não vou conseguir falar isso se o cara ele ainda tiver uma alma pequena. Mas eu creio que vocês que estão aqui, assim como eu, tá tentando ter uma alma transcendente. Tá tentando que a transcendente seja maior latente. Tá tentando se tornar algo maior do que a própria carne. Tentando construir, tentando crescer. Estão tentando, como eu, o caminho da coragem. Fingindo, porque a gente tem medo sempre. Mas a gente continua fingindo. Já são 40 anos fingindo. E deu para chegar até aqui fingindo. E por vocês estarem nesse caminho, eu venho aqui e falo. Mas eu sei que um cara que está numa alma preocupada com luxúrias e prazeres, ele não vai entender quando eu falar da transcendência. Para ele vai ficar muito perigoso. O cara põe o perigo acima dele. Então ele fica menor que as coisas.